Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando a vocês neste vídeo uma forma muito fácil de levantar o caudex da sua rosa do deserto, tá certo? Então uma das grandes características dessa planta rosa do deserto é o seu caudex, né? Que é essa base aqui, que é bem mais larga, né? E que é justamente para armazenar a água. Então, quanto maior o caudex, quanto mais levantado, mais bonita a sua rosa do deserto fica, né? Além de flores belíssimas que ela tem, né? Umas flores de umas cores vivas, né? Então existem aí diversas variedades, todas as cores que você imaginar, preta, lilás, né? Então fazem enxerto e tem várias cores, né? Uma variedade imensa e é uma planta muito bonita, fica muito linda se você podar ela para que ela fique como uma árvore mesmo, né? Então, uma planta belíssima e hoje eu vou estar mostrando nesse vídeo o passo a passo de como levantar esse caudex aqui, certo? Então, por que o levantamento do caudex é importante? Porque vai deixar sua rosa do deserto mais bonita, certo? Além de que a sua rosa do deserto também vai ficar bem mais cuidada. Então, se você está fazendo sempre essa poda nas raízes externas, essas aéreas, né? Essas raízes que ficam aqui, então ela bem cuidada fica sempre mais bonita, tá certo? E outra poda também é a dos galhos, né? Que você fazendo essa poda aqui, né? Que aqui nos galhos é um indutor para ramificação, né? Aqui, né? Você vai cortando a partir daqui, quando você corta essa parte, você já faz uma nova muda. Inclusive essas aqui, poucas, acho que algumas que eu tenho ali foram por sementes. A maioria delas eu fiz fazendo a poda aqui dos galhos, né? E fazendo novas mudas, né? E à medida que você vai cortando, aqui vai se formando novas ramificações, tá certo? E assim, o melhor período para você estar fazendo esse tipo de poda na sua rosa do deserto, né? Período para você fazer replantio, quando você faz a poda aqui, o replantio dos galhos, né? Novas mudas, é do período de setembro a março. Então, o melhor período para você estar fazendo o replantio da sua rosa do deserto é de setembro a março. E o levantamento do caudex você deve fazer apenas uma vez por ano, tá certo? Então, uma vez por ano, você vai observando as suas plantas, suas rosas no deserto, e você vai verificando aquelas que necessitam fazer o levantamento, né? E é muito fácil identificar quando você vê essas raízes aqui, ó, certo? Você vê essas raízes começando a ficar dessa forma, saindo assim, então já está na hora de você fazer e fazendo o levantamento do caudex. E é importante você fazer isso uma vez por ano, tá certo? E sempre que você fizer esse levantamento do caudex, você espera aí um período de 6 meses para estar fazendo a poda dos galhos, tá? Você deixa a raiz se fortalecer mais para poder estar fazendo a poda dos galhos, para que a sua planta não passe aí por dois processos, né? Assim, muito próximos. Então, você espera uns 6 meses para estar fazendo esse processo de poda dos galhos ou levantamento de caudex. Entre um e o outro, você dá aí um período de 6 meses, tá certo? Outra coisa também que eu queria falar com vocês sobre a rosa do deserto é que para você manter a sua rosa do deserto sempre bonita, folhas bonitas, floração em dias assim, bem linda mesmo, você deve estar aguando apenas uma ou duas vezes por semana, tá certo? Quando você perceber que a sua rosa do deserto está amarelando as folhas, não está florindo como deveria estar, então você deve procurar qual causa, tá certo? Ou é excesso de água, ou falta de água, ou algum tipo de fungo, tá certo? Algum tipo de fungo pode estar aí atacando a sua planta, tá certo? Então é importante que você faça essa observação,
né? Para manter aí a sua planta sempre bonita, tá bom? Então hoje eu vou ensinar o passo a passo de como a gente vai estar fazendo esse levantamento de caudex, tá certo? E uma coisa também que acontece muito nas rosas do deserto é o apodrecimento aqui do caule, tá? Eu já tive plantas, né? Vocês podem ver aqui, né? Tive plantas que apodreceram esse caulezinho, certo? Ficaram moles, né? Ficaram moles. Então, o que é que você faz? Primeiro você identifica o problema, certo? Para verificar o que de fato está deixando aquele caule mole, né? Ou pode ser muita água, certo? Ou pode ser algum tipo de ácaro, né? Que ataca muito as rosas do deserto, né? Aí você identificando o problema, você passa a tratar, né? Então você vai remover sua planta, daquele vaso, vai colocar em um outro vaso, você vai cortar aquela parte que está podre, certo? Vai verificar as raízes, se de fato não tem raízes com algum tipo de ácaro ou fungo, né? Você vai tratar também com fungicida, se você localizar, né, algum tipo de ácaro, fungos, né? Você usa um fungicida. E eu uso muito um caseiro, que é a canela, né? Eu tô sempre que eu faço também as podas nas rosas do deserto, eu coloco um pouquinho de canela, que o processo de cicatrização é bem mais rápido, tá? Então é importante você estar fazendo esse tipo de observação. E também com relação à drenagem, ao substrato, né? Ele deve ser um substrato não muito orgânico, né? Não é bom que ele tenha muita matéria orgânica, certo? O tipo de solo dele é arenoso, né? Então, o substrato para rosa do deserto, né, deve ser arenoso, com pouca matéria orgânica, certo? As minhas aqui estão molhadas porque há pouco tempo choveu. Então elas ficam num lugarzinho no sol, né? Importante que ela pegue bastante sol, fique em um local com bastante iluminação. E na época do inverno, infelizmente, às vezes ocorre que 1 ou 2 dias elas levam chuva. As minhas acontece isso, mas sempre que eu posso eu removo no período do inverno, coloco no local onde elas não possam pegar tanta chuva, certo? Então, o solo deve ser arenoso, né? Você deve colocar areia, vou estar fazendo aqui mostrando para vocês. Você coloca uma camadinha para drenar, né? De algum tipo, ou umas pedrinhas, pode ser argila expandida, pode ser o isopor. Eu uso muito o isopor porque é mais leve. E depois você coloca uma camada de areia, certo? E depois eu costumo comprar aquela terra já pronta específica para rosa do deserto, né? Então, se você puder estar comprando, é importante, porque ela já vem ali com todos os nutrientes necessários. Se não, você pode fazer um preparo em casa mesmo com areia, com terra ali de jardim. Importante que não tenha muita matéria orgânica, tá? Então você prepara ali, moe só um pouquinho de casca de pinos, faz aquela mistura, enfim, fica bom também, tá certo? E é importante as regas você dar esse espaço, 1 ou 2 vezes por semana, para que o solo não fique encharcado, tá certo? Mas também observar para ela não ficar muito seca, tá bom? Então, todos esses cuidados você deve ter para que sua rosa do deserto fique bem bonita, né? Então, no período do inverno, ela não floresce porque é o tempo que ela hiberna, né? O tempo de hibernação da planta, normal. Mas vamos estar aí fazendo então esse levantamento aqui desse caule que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Vamos lá então. Pronto, aqui a gente vai remover essa raiz aqui, certo? Eu vou aproveitar para estar trocando esse substrato, tá? É importante que você faça isso 1 vez por ano, tá? E só lembrando, essa planta aqui que ela tá na frente, para vocês verem, veja que ela tem apenas um caule, veja como ela tá. Eu só tô esperando mais um pouco
Essa porque ela tá bem florida, aqui eu não tô querendo mexer nela agora. Mas talvez na próxima semana eu vou fazer uma poda aqui, né? Vou fazer uma nova muda com essa, vou podar para que ela esteja ramificando, certo? Então ela tá assim, ó. Então ou ela fica, se você não fizer a poda, ela vai crescer dessa forma, tá? Então eu vou estar fazendo isso talvez na próxima semana. Aí só uns 6 meses depois é que eu vou tratar esse caudex aqui, tá? Então, hoje a gente vai fazer dessa aqui. Talvez se der tempo eu corto essa outra. Pronto, eu lavei bem as raízes. Agora eu vou estar cortando essa parte aqui, pra gente deixar só as raízes principais, né? A gente vai tirar essas raízes periféricas aqui, essas raízes aéreas, tá cortando. Lembrando que a tesoura, né, ou o que você for usar para cortar tem que estar esterilizada, tá certo? E a gente vai usar também um fungicida, né? Eu vou usar a canela para estar colocando nos locais, nos lugares onde eu vou fazer o corte. Pronto, que as raízes, né? Eu já fiz bons cortes, né? Deixei um pouco aqui para dar maior sustentação, certo? Embaixo. Então eu vou estar usando uma canela em alguns locais aqui que eu cortei, certo? Para estar cicatrizando e evitando algum tipo de fungo, tá bom? Então eu sempre uso canela, certo? Pronto, todas as raízes periféricas, as que estavam aqui, aéreas, eu retirei, tá? Agora a gente vai fazer o replante. Então eu vou estar utilizando uma primeira camada aqui com isopor, tá? Só para facilitar a drenagem. Vou colocar aqui para cobrir a primeira camada. Vou colocar aqui esse aqui. Eu vou estar utilizando uma areia, certo? Uma terra com bastante areia, aqui nessa primeira.
colocar um pouquinho dessa terra aqui, que ela é própria para rosa do deserto, certo? Ela já é adubada. Já para. Aí eu vou fazer essa parte aqui do meio mais alta, tá? Que é para o caudex ficar bem levantado. Pronto. Caudex levantado. Agora a gente espera uns dias até ela se firmar bem, tá? Enquanto isso, você coloca ela no lugar onde o vento não fique balançando ela, tá certo? Veja como ficou, tá certo? Aí para florir, né, tem uma receitinha caseira que é com alho, né? Você amassa o alho, coloca um pouco d'água e coloca aqui no substrato, né? Próximo às raízes, né? Para que ela possa florir, tá bom? Eu vou tá colocando um pouquinho pra gente ver como ela vai ficar daqui a alguns dias, tá certo? Só lembrando que ela floriu recentemente aqui nesses dois espaços aqui. Teve uma floração bem grande. Pronto, pessoal, caudex levantado. Então, daqui a 6 meses eu faço a poda aqui dos galhos, tá? Para que haja mais ramificação e ela fique no formato de uma arvorezinha, né? E lembrando que a floração dela fica aqui nessas ponteiras, né? Então, daqui a 6 meses é que eu vou fazer essa poda, tá certo? Para não sofrer assim 2 processos muito próximos. Então, a gente dá aí um período de 6 meses para estar fazendo essa poda, tá bom? E fazendo um replantio, tá? Desses galhos aqui. E fazendo com que ela se ramifique mais e floresça bastante, tá certo? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje, que a gente aprendeu a fazer esse levantamento do caudex, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, comentem, me sigam e dê o seu like, tá certo? No próximo vídeo eu vou gravar como fazer
um adubo caseiro para a rosa do deserto, tá bom? E assim ela florescer bastante, tá bom?